O evangelho de hoje é de São Mateus, o capítulo 9, os versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fundamental para nós recordarmos que na época de Jesus, todos os pobres, todos os doentes e todos aqueles que passavam por uma situação de enfermidade, mesmo que fosse temporânea, era considerado uma pessoa impura, pecadora e que fez alguma coisa contra Deus, e por isso Deus a castigou. Um homem paralítico, portanto, total pecador. Inclusive, até se tinha a concepção de que aquela situação era pecado dos seus antepassados. E isto era muito presente, naquela cultura daquele tempo. E então, por isso, Jesus é aquele que vem para a libertação total da pessoa, para dar-lhe vida. Por isso, veja, diante de todos, para manifestar que Ele é Deus, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então veja, por isso no primeiro momento já o liberta desta concepção que era muito falado, muito pregado a Ele. Segundo, quando Ele diz isto, começam aqueles que são convictos dessa realidade, porque até nossos dias hoje tem pessoas que são convictas disto, leu em algum lugar, ouviu em algum lugar e usa disto para o seu benefício próprio. E então, por isso, são convictos, claro. Então, Jesus disse, ouvido que eles disseram, está blasfemando, não aceitaram, criaram um conflito. Jesus disse: por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? Ou seja, deixou-se pela sua convicção o mal entrar no seu interior. Por isso, então, Jesus, para manifestar a presença de Deus e liberdade total do ser humano, faz com que levanta-te e anda. E ele então assim o faz. Ou seja, para manifestar o amor, a glória de Deus, a vivência. Vai para a tua casa. Então volta, tenha vida novamente no Senhor, sem estes preconceitos todos que tem. Então a multidão, de fato, passa a compreender quem é Deus, o Senhor. Fica, de certa forma, até com medo diante das tantas pregações que haviam ali do lado. Mas, de fato, Jesus, Ele quer libertar o ser humano por inteiro. Este que é o núcleo de hoje, para dar-nos, de fato, vida nova à pessoa. Ou seja, na verdade, é ser livre interiormente. O pecado, ele impede de caminhar, impede de ver o bem, impede de ver o amor. O pecado, ele vai criando em nosso interior uma paralisia.
E por isso, então, nós, quando deixamos-nos pecar, vamos vivenciando esta experiência. É nós que fazemos isto. Às vezes a gente tem sempre essa culpa do passado, do futuro, do outro. A gente sempre tem o pecado original da culpa. O outro, culpar o outro. Mas, de fato, é importante o seguinte: a lei condena, mas Cristo perdoa. Cristo dá vida. Ele é o Senhor sempre presente em nosso meio. Por isso, então, Cristo perdoa os pecados porque Ele pode perdoar. Ele é o Senhor do perdão e da vida. Por isso, então, o Filho do Homem é aquele que nos ajuda a ter uma vida nova. Por isso eu pergunto para você: você é livre interiormente? Você de fato é uma pessoa que consegue contemplar a beleza do amor, da bondade e da paz em todos os lugares? Ou é aquele que sempre tem um olhar de julgamento, que sempre tem uma palavra de maldade para consigo e para com outro? Chegou a hora de se converter. Escute o Senhor, mude de vida para viver profundamente esta nova experiência. Eu convido você, porque de fato a fé é um encontro, é uma vivência, uma experiência nova que o Senhor nos dá, nos oferece. Por isso, então, nunca deixe passar esta oportunidade de viver profundamente esse amor, essa comunhão, pois o Senhor está sempre conosco. Muita paz para você, no seu coração, no seu interior, e seja de fato um homem, uma mulher livre interiormente. Paz para você.